Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Farias, sejam muito bem-vindos ao canal Farmatop. Neste vídeo, vamos responder questões de farmácia da banca Selecom. Dentre os diversos problemas relacionados aos fármacos, destacam-se aqueles que apresentam como características a evitabilidade e a relação direta com o processo de utilização de medicamentos. No processo de farmacovigilância, esse tipo de problema relacionado ao medicamento é definido como a. Desvio de qualidade, evento adverso, erro de medicação ou inefetividade terapêutica. Bem, a alternativa correta aqui é a letra C, erro de medicação. E aí, um erro de medicação é qualquer evento que pode ser evitável e que pode levar ao uso inadequado de um medicamento ou causar dano ao paciente. E aí, isso ocorre durante o processo de prescrição, o processo de dispensação ou de administração desse medicamento. Portanto, a letra C é o gabarito, porém, vamos analisar as demais alternativas. Um desvio de qualidade refere-se a problemas relacionados à qualidade do medicamento, como impurezas ou problemas na produção, e ele não está necessariamente ligado ao processo de utilização do medicamento pelo paciente. Além disso, nem sempre esse evento ele pode ser evitável. Um evento adverso é qualquer ocorrência indesejada que acontece durante o uso de um medicamento, mas não é necessariamente evitável ou relacionado ao erro humano no processo de uso. Já a inefetividade terapêutica refere-se à falha do medicamento em produzir o efeito desejado. Questão 3. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é uma atividade regulamentada pelo Ministério da Saúde, que classifica esses resíduos de acordo com seu potencial risco. Estes resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, são classificados como do grupo. Bem, então a banca ela quer saber os resíduos que não apresentam risco biológico, nem químico, nem radioativo. E aí ele deu a alternativa A, que é o grupo A, do grupo B, do grupo C, D ou E. E aí a alternativa correta aqui da questão é o grupo D, ou seja, alternativa D. Os resíduos do grupo A, para quem não lembra, incluem resíduos com presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar riscos de infecção. Exemplo, materiais perfluorocortantes contaminados e culturas de laboratório. Os resíduos do grupo B abrangem aqueles resíduos químicos que podem representar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, como medicamentos vencidos e resíduos laboratoriais químicos. Os resíduos do grupo C incluem os resíduos radioativos, que são aqueles contaminados com radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação, especificados pelas normas técnicas. E a alternativa E não corresponde a nenhuma classificação válida de resíduos de serviços de saúde estabelecido pelas normativas atuais. Portanto, o gabarito da questão realmente é a alternativa D. 4. Um dos equipamentos de proteção utilizado amplamente nos laboratórios que manipulam amostras contendo micro-organismos patogênicos é a cabine de segurança biológica. Então, o uso adequado e seguro deste equipamento, quando na manipulação de patógenos, requer o acionamento da luz de ultravioleta, que deve ser. Então, ele quer saber como deve ser utilizada essa luz ultravioleta. Então, A, ela deve ser ligada somente no momento da utilização da cabine de segurança biológica? Não. B, ela deve ser ligada de 10 a 15 minutos antes da utilização da cabine de segurança biológica? Sim, é isso mesmo. Então, precisamos lembrar que a utilização dessa luz ultravioleta
nesta cabine de segurança biológica, ela é crucial porque ela ajuda a reduzir a carga microbiana no ambiente de trabalho e aí ela diminui o risco de contaminação. Aí essa luz, ela deve ser ligada de 10 a 15 minutos antes da utilização da cabine de segurança biológica para permitir que ela tenha um tempo suficiente para exercer sua ação germicida, reduzindo assim a presença de micro-organismos na cabine. Portanto, a letra B é o gabarito, porém vamos analisar as demais alternativas. A C diz que deve ser ligada somente para o processo de esterilização da cabine de segurança biológica, não. A D deve ser ligada ao longo de todo o processo de desinfecção da cabine, também não. E a E deve ser desligada imediatamente após a manipulação dentro da cabine de segurança biológica, também não. 5. O tratamento e controle da diabetes em seus diferentes tipos requer cuidados integrais na vida do paciente para o alcance adequado dos níveis de glicemia no sangue. Os insumos utilizados para o controle, como agulhas para a caneta aplicadora de insulina e as tiras reagentes de medida de glicemia capilar, estão inseridos na assistência farmacêutica como componentes. Então, vamos ver os componentes da assistência farmacêutica no SUS. A. Componente especializado. B. Excepcionais. C. Estratégicos. D. Eventuais. E E. Básico. A resposta aqui da questão é a letra E, do componente básico. Por quê? Porque estes são produtos essenciais e são amplamente utilizados por pacientes com diabetes. Quando a gente fala do componente especializado, ele refere-se a medicamentos ou insumos que são destinados a condições de saúde que requerem tratamento mais complexo e menos comum do que a diabetes. O componente excepcional refere-se a medicamentos ou insumos que não são produzidos em grandes quantidades, ou então que são de uso restrito devido à sua complexidade ou alto custo. No caso do componente estratégico, geralmente se referem a medicamentos ou insumos que são vitais para programas de saúde pública ou controle de doenças específicas em larga escala. E a letra D fala eventuais, e aí este termo indica algo que é usado apenas ocasionalmente ou em situações específicas. Portanto, o gabarito da questão realmente é a alternativa E. Questão 6. A detecção e o controle da hipertensão arterial sistêmica é um dos grandes enfrentamentos dos serviços de atenção primária em saúde. Diversos grupos de medicamentos são utilizados para essa condição clínica, dentre eles a hidralazina e a prazosina. Apresentam seus mecanismos de ação baseados, respectivamente, em. E aí vamos relembrar que a hidralazina é um medicamento que atua como um vasodilatador direto. Então, ele age relaxando os músculos lisos das arteríolas. Assim, ela diminui a resistência do fluxo sanguíneo e, consequentemente, reduz a pressão arterial. Já a prazosina, por sua vez, é um bloqueador seletivo dos receptores alfa-1. E aí esses receptores, quando estimulados, eles provocam vasoconstricção. Ao bloqueá-los, a prazosina causa o efeito contrário, que é a vasodilatação. E aí isso diminui a pressão arterial. Então vamos analisar as alternativas. Então a letra A fala vasodilatação e bloqueio de receptores do tipo beta 2, não. Alternativa B, vasodilatação e bloqueio de receptores do tipo alfa-1, é isso mesmo, então a letra B é o gabarito. O C fala diurese e bloqueio de receptores do tipo beta 2, não. E o D, diurese e bloqueio de receptores do tipo alfa-1. Questão 7. As comissões de farmácia e terapêutica dos serviços de saúde são importantes na seleção de medicamentos seguros e eficazes. Os estudos que apresentam o maior grau de evidência científica para essa seleção são chamados de A.
Meta-análises, é isso mesmo. A letra A já é o gabarito. E aí as meta-análises, elas ocupam o topo da hierarquia das evidências científicas. Elas combinam os dados de diversos estudos independentes para chegar a conclusões mais robustas e gerais sobre a eficácia ou segurança de um tratamento. Essa capacidade de integrar múltiplos resultados faz da meta-análise uma ferramenta valiosa na seleção de medicamentos. A alternativa B, a banca fala relatos de casos. Bem, os relatos de casos, eles são descrições detalhadas de sintomas, de diagnósticos, de tratamentos e de respostas de um ou mais pacientes. E aí, embora possam fornecer insights iniciais ou levantar hipóteses, eles não têm força de evidência suficiente para a decisão de políticas de saúde. A letra C, a banca fala estudos de corte, e aí esses estudos, eles são observacionais e seguem um grupo de indivíduos ao longo de um tempo, avaliando a relação entre fatores de risco e o desfecho. Embora eles também forneçam uma boa quantidade de evidências, não são tão abrangentes quanto a meta-análise. Já os estudos de caso-controle, eles também são estudos observacionais, porém, eles trabalham de forma retrospectiva, ou seja, eles comparam pessoas com uma condição específica, que é o caso, com pessoas sem a condição específica, que são o controle, para que assim eles possam identificar os fatores de risco. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa A. 8. A saúde mental deve ser abordada pela equipe multiprofissional diante da complexidade clínica e social que acomete o paciente e seus cuidadores. No tratamento da depressão, tem-se como alternativa terapêutica os medicamentos à base da substância citalopram, que tem sua principal atuação na a. Inibição seletiva da recaptação de serotonina. B. Estimulação dos receptores dopaminérgicos. C. Estimulação dos receptores GABAérgicos. E D. Inibição da enzima monoamina oxidase. Então, a resposta correta é a letra A. Eles funcionam aumentando a disponibilidade da serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor essencial para o humor e bem-estar. Questão 9. Um paciente em tratamento hospitalar apresentou uma resposta inesperada no uso de um determinado fármaco em que foi utilizado imediatamente o algoritmo de Naranjo pelos profissionais de saúde. Essa ferramenta analítica tem como objetivo avaliar a ocorrência e a magnitude de problemas relacionados à terapia medicamentosa classificada como. Bem, vamos relembrar esse conceito. O algoritmo de Naranjo é uma ferramenta analítica amplamente utilizada para determinar a probabilidade de uma reação adversa a um medicamento, que é a RAM. Essa ferramenta, ela ajuda os profissionais de saúde a avaliar se uma reação inesperada a um medicamento é de fato uma RAM, considerando fatores como o tempo de administração, fatores como descontinuação do medicamento e também reexposição a este medicamento. Então, vamos analisar as alternativas. Então, a banca colocou erro de medicação, desvio de qualidade, inefetividade terapêutica ou reação adversa a medicamento. Agora fica fácil identificar que a alternativa correta aqui é a letra D, reação adversa a medicamento. O erro de medicação, que está lá na alternativa A, refere-se a falhas no processo de prescrição, no processo de dispensação ou também de administração de medicamento. E aí, embora erros de medicação possam resultar em reações adversas, o algoritmo de Naranjo não se destina a avaliar erros, mas sim confirmar a ligação causal entre o medicamento e uma reação adversa já ocorrida. Na letra B, o desvio de qualidade dizem respeito a problemas na produção ou na conservação de um determinado medicamento. E aí esse problema pode comprometer sua eficácia ou segurança,
também não sendo o nosso gabarito. A inefetividade terapêutica trata de situações em que o medicamento não produz o efeito terapêutico desejado. E aí, embora seja um problema significativo, esta inefetividade não é analisada pelo algoritmo de Naranjo. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa D. Questão 10. A comissão de farmácia terapêutica deve ser implantada nos serviços hospitalares como uma ferramenta de gestão na promoção do uso racional de medicamentos. No processo de seleção de fármacos, um dos métodos utilizados para a tomada de decisão é conhecido como sistema de A. Análise de avaliação por objetivo, que é o método SOJA. B. Aferição de eficácia e segurança, que é o sais. Análise de magnitude de eficácia, que é o SEMA. E o D. Aferição por objetivos farmacológicos, que é o SOMP. Então, a alternativa correta aqui é a letra A, que é a análise de avaliação por objetivos. E aí, para quem não lembra, o sistema de avaliação por objetivo, que é o SOJA, permite uma análise comparativa entre diferentes fármacos. E aí ele vai considerar aspectos como eficácia, segurança, custo e conveniência de uso para o paciente deste medicamento. Então, essa abordagem, ela ajuda a garantir que a escolha dos medicamentos pelo estabelecimento seja baseado em dados objetivos e também em conformidade com as necessidades do hospital. Portanto, a letra A realmente é o gabarito da questão. Uma das etapas do sistema de medicação em nível hospitalar é a distribuição de medicamentos por meio de estratégias adotadas pelo serviço de farmácia. Então, o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária apresenta, respectivamente, como uma de suas vantagens e desvantagens a redução do custo financeiro para a implantação como vantagem e o aumento de medicamentos nas unidades assistenciais como desvantagem. Então, está incorreta. Na verdade, a implantação de um sistema de dose unitária, ele não reduz custos financeiros, pelo contrário, aumenta estes custos. Por quê? Devido ao alto investimento inicial nesse sistema. Além disso, o sistema visa justamente reduzir a presença de medicamentos nas unidades assistenciais e não aumentá-los. Alternativa B. Otimização do tempo da enfermagem com o paciente, sim, isso é uma vantagem, e o elevado custo financeiro para a implantação, também correta. Esta é uma desvantagem aí desse sistema. Então, a letra B, por enquanto, é o gabarito. C. Otimização no processo de devolução de medicamentos. Sim, pode ser uma vantagem. E elevado número de erros de medicação. Não, claro que não. O sistema de dose unitária tende a reduzir esses erros de medicação, justamente por causa do controle mais rígido e da conferência unitária das doses. E o D fala redução de erros de medicação, sim, é uma vantagem, e o aumento de medicamentos nas unidades assistenciais, claro que não. Portanto, o gabarito realmente é a alternativa B. Última questão. Os medicamentos administrados por vias endovenosas são amplamente empregados nos serviços hospitalares e têm normativas próprias para sua correta produção e utilização em pacientes. As soluções parenterais de grande volume são classificadas apenas quando estão acondicionadas em recipientes únicos, cujos volumes sejam iguais ou superiores a 10 ml, 50 ml, 100 ml ou 500 ml. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, 100 ml. E